Olá, boa tarde. Nosso Vida Saúde já está no ar. No programa de hoje vamos falar um pouco mais sobre as varizes. A doença varicosa afeta homens e principalmente mulheres, com idade em torno de 40 anos. Qual a melhor forma de prevenção? E o tratamento? Quem conta pra gente é a Luciana Maldonado Guimarães, que é cirurgiã vascular. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Ótimo. Para mim é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei, mas aprender também, tá? Ótimo. Então vamos informar nossos telespectadores. Primeiro, explica pra gente, né, o que são as varizes? Bem, as varizes são veias dilatadas e tortuosas. É muito comum, né, entre a população em geral, e muitas pessoas já dão diagnóstico. As veias elevadas ficam saltadas na pele e acaba que tira um pouco a graça das pessoas porque acham feio, né? É basicamente isso. Então, doutora, quais são os tipos de varizes? Certo. As varizes, elas podem ser tronculares, elas podem ser reticulares. Então, eu vou falar um pouquinho só a mais para poder esclarecer melhor. Pode ficar à vontade. Embora muita gente já faça o diagnóstico, né? Mas o sistema circulatório, ele funciona de duas formas. Então, nós temos artérias que levam o sangue muito bom, cheio de oxigênio para todos os tecidos do corpo. E temos as veias que fazem essa circulação contrária, ou seja, levam o sangue impuro, cheio de gás carbônico, né, para ser reoxigenado e limpo de volta ao pulmão e coração, para aí reiniciar o processo inteiro. Então, as varizes, elas acontecem no sistema venoso, as veias é que se tornam varicosas. E, normalmente, essas varizes, elas acontecem nos membros inferiores, principalmente pela ação da gravidade. Mas elas podem acontecer em qualquer região do corpo, onde tem, por exemplo, veia. É muito comum na região anal, que são as doenças hemorroidárias. É muito comum na região do útero e anexos, né? Na região do esôfago. Agora, uma outra dúvida. Todas as veias visíveis são varizes? Não, nem Não, sempre. né? Eu tenho até uma frase que eu repito muito no consultório. Todas as veias visíveis não são varizes. É normal a gente ter veia visível, né? Então, nem todas. Nem toda veia visível é varize e nem toda varize é visível. Né? Então, para isso, a gente tem que avaliar a função da veia. Não é a veia ser evidente. A função, se ela está levando o sangue do sentido correto. Na verdade, o sangue na veia, ele tem que circular do pé para cima, em um sentido só. Né? Então, quando ele passa a fazer bagunça, sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, já é uma varize. Então, tem veia varicosa que fica meio escondida, que normalmente as pessoas chamam de profundas, e tem veias que ficam evidentes. Agora, quais são as causas das varizes, doutora? A gente fala em fatores predisponentes, né? Então, geralmente mulher, entre uma proporção de 2 a 3 mulheres para um homem. O obeso, principalmente o obeso que faz aquele caminhar jogando a perna sem articular o joelho, que joga a perna inteira para caminhar, né? A pessoa fumante, mulheres que usam anticoncepcional, principalmente ligados a estrogênio, que tem estrogênio na composição, porque isso diminui o tônus da veia, então ela vai facilitar ter uma varize ou um vasinho. Outros fatores de risco são gestações sucessivas,
Pessoas que são constipadas com frequência, porque aumenta a pressão intraabdominal e favorece também varize. Agora, o que uma pessoa com a varize, ela sente? Então, geralmente, a queixa de quem tem varize é uma dor, que é relatada como cansaço, uma dor que queima, pode ter coceira na pele e a sensação de peso. É basicamente isso. Às vezes ela enxerga que a perna inchou, né? Ou às vezes também, a depender da evolução da doença, ela tem lesões, a perna fica descamando, basicamente isso. O básico é dor que queima e cansa a perna. Ok, daqui a pouco a gente tira outras dúvidas sobre as varizes, inclusive como é que é feito o diagnóstico. Mas é já, depois do intervalo. Já estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, sempre agradecendo a sua audiência. Nosso tema hoje é varize. Estamos recebendo aqui a doutora Luciana Maldonado Guimarães, que é cirurgiã vascular. Mas antes da continuação da nossa entrevista, vamos para um recadinho. A Clínica São Miguel, com 31 anos de experiência na realização de exames por imagem, está com a nova e moderna estrutura para oferecer o melhor atendimento aos pacientes. 31 anos de clínica, estamos podendo oferecer um novo espaço para dar mais conforto aos nossos pacientes. A preocupação da clínica é ter os melhores dos melhores profissionais para dar qualidade de atendimento e de diagnóstico mais preciso. E a Clínica São Miguel celebrou o novo momento e as novas instalações com diversas atividades no Dia Mundial da Saúde. É uma equipe maravilhosa, estão sempre trazendo o melhor para a gente, né, para a nossa saúde. Então eu acho muito importante o crescimento que eles fizeram. E aqui está tendo um atendimento maravilhoso. Então vinham todos nos conhecer, nossa receptividade e principalmente o nosso amor, que é o que move a Clínica São Miguel, o amor aos pacientes. Ok, recado dado. Agora a gente continua a nossa entrevista aqui com a doutora Luciana. Doutora, explica pra gente como é que funciona o diagnóstico, então, para identificar as varizes. Na maioria das vezes, o paciente já chega com o diagnóstico, né? Então, mas o diagnóstico efetivo, ele é feito através do exame físico e clínico, onde a gente faz uma entrevista com o paciente para saber quais as queixas, quais as dores dele, e em seguida a gente faz o exame físico, através de uma palpação das pernas e exames complementares. Hoje a gente usa muito o ultrassom duplex, que ele avalia o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. Ele é muito eficaz. Inclusive, a gente está acompanhando algumas imagens aí na tela, né, sobre esses procedimentos, o diagnóstico, né, tem inclusive uma marcação ali com a caneta. O que é aquilo aí? Isso. Essa imagem do aparelho é o aparelho de ultrassom, é feito com o paciente, a maioria das vezes, de pé. Não é invasivo, esse exame é bem tranquilo, não precisa de nenhum preparo. E essas outras imagens, eu vou falar na sequência, aí é uma avaliação de um paciente quando a gente faz uma realidade aumentada. Então, faz a identificação melhor das veias, de vasos, e é interessante que o paciente participa com a gente e identifica junto. Essa outra imagem, que a perna está riscada, é uma imagem de um paciente em pré-operatório. Então, o paciente em pé, a gente marca, porque muitas vezes ele, quando deita, a veia some, né? Fica um pouquinho apagada. Então, a marcação em pé é melhor. Para fazer um diagnóstico mais correto. Agora, quem tem varizes pode ter algum tipo de complicação, doutora? Sim. As principais complicações são a intensificação da dor e do inchaço, né? A varize, a doença varicosa, é uma doença progressiva e crônica. E ela pode ter uma piora dos sintomas e, principalmente, que é o mais temido,
é a trombose. Né? A trombose pode acontecer em pacientes com varizes. Não é lei que a paciente com varizes vai ter trombose, mas ela é muito comum. Então, tem que tratar. Sendo uma doença, está diagnosticada, confirmou o diagnóstico, é importante que seja tratado. Agora, o que é a evolução da doença de forma benigna? Sim, é quando a doença fica somente em varize e não complica. A varize ela pode evoluir de forma progressiva, não é de hoje para amanhã que isso acontece, mas ela passa de um grau para outro grau, evolui em relação a sintomas, mas não trombosa, não ulcera, né? Então, essa evolução benigna, apesar de que o desconforto é ruim. Agora, sobre o tratamento, doutora, como é que funciona? O tratamento ele vai depender do tipo de varize, na verdade, da característica da varize em si. Se é uma varize reticular, se é somente um vasinho, se é uma varize troncular. Então, para isso, tem várias técnicas cirúrgicas que a gente usa. Então, pode ser desde uma aplicação com glicose, que é muito conhecido, como aplicação com espuma, como cirurgia convencional, como tratamento a laser, como endolaser. São praticamente 5 técnicas que são usadas. Nenhuma resolve tudo, mas a gente associa técnicas para ter um resultado bem eficaz. Agora, tem cura varizes? Não, infelizmente não tem cura. É importante demais, porque é o dia a dia do consultório. Ah, doutora, eu já tratei, mas volta. Varize tratada não volta. Né? Você tira uma varize, trata uma varize e você fica com veias normais na perna. Essas veias normais, elas são possíveis de adoecer. Então, a pessoa pode ter varizes novamente. O mais importante é a gente fazer um tratamento que ele seja muito tempo, que ele fique muito mais tempo em remissão. Pronto, a gente deixa aquele quadro estabilizado. Depois você pode ter novamente. Então, o que é recomendável? O cuidado e a atenção de fazer avaliações pelo menos uma vez ao ano. A gente fala sempre assim, igual a outras áreas, é importante você ter um cirurgião vascular para chamar de seu, não é? Para você estar avaliando com frequência, principalmente as pessoas que têm história familiar positiva. Portanto, muito importante, né, o tratamento correto para aí gerar essa eficiência na saúde. Exatamente. Ok. Agora, mito ou verdade? Surgimento de varizes durante a gravidez? Verdade, muito verdade. A gravidez, ela por si só, ela predispõe a varize pelos fatores de aumento de peso, a variação de hormônio que tem, que é natural, né, nesse período, e pela compressão do útero no abdômen. É verdade. A pessoa que está gestante, ela tem a obrigação de se cuidar. Agora, doutora, o nosso tempo está quase acabando, mas qual que é a importância aí da drenagem linfática para o tratamento? A drenagem é bem importante. Não é uma coisa recomendada com frequência, mas é muito importante que seja feito. Ela elimina toxinas, diminui a retenção de líquidos, ajuda a eliminar toxinas e metabólitos e facilita a circulação. É muito bem agradável. Doutora Luciana Maldonado Guimarães, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e venha mais vezes. Tá bom, muito obrigada, agradeço muito a vocês. A gente agradece também a sua audiência e contamos sempre com a sua companhia aqui no Vida Saúde. Até a próxima.